Olá! Hoje então temos a nossa parte final da unidade 3, uma parte que vai tratar um segundo momento aqui que fala de oferta, mais especificamente sobre como é que essas curvas de oferta elas se correlacionam, né, digamos assim, o que se fazer quando se tem uma curva de oferta e o que se fazer quando tem uma curva de demanda, como buscar esse equilíbrio entre oferta e demanda, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que a curva de oferta ela é definida, ela é proposta, ela é pensada, levando-se em conta o nível de serviço que se quer para a sua infraestrutura de transporte, né? Nível de serviço é um termo que nós vamos falar, falamos um pouquinho na última aula, vamos falar um pouquinho hoje e a gente vai continuar falando em outras aulas, né? Quando for, por exemplo, discutir alguns conceitos sobre fluxo de tráfego, né? O nível de serviço é que tipo de serviço, qual a qualidade de serviço que você quer para o seu sistema de transporte. Pode ser de passageiro, pode ser de carga, né? No que se trata de transporte de passageiros, é bom que se diga quais são as variáveis que determinam esse nível de serviço, né? Então aí nós temos elencado alguns exemplos, né? Por exemplo, a acessibilidade, né, física do serviço de transporte de passageiros determina o nível de serviço, a frequência do serviço, né, a confiabilidade desse serviço, ou seja, se você espera que esse serviço vai fazer determinado tipo de transporte no tempo aquele que foi prometido, no horário que foi prometido, tudo isso diz respeito à confiabilidade, né? O conforto que é estabelecido juntamente ao usuário, tempo de espera, se é muito alto, se é muito baixo, né? Ou se pelo menos é adequado, é esperado, né? O tempo que se passa no interior do veículo, né? E aí nesse caso o tempo de espera está, né, mais relacionado com a espera para chegar o, o ônibus, né? O veículo, tá? E aí tem também o tempo no interior do veículo, está mais relacionado aí ao tempo da viagem em si. Então tudo isso colocado tudo numa mesma panela, a gente chega então a um determinado nível de serviço percebido, né? Qualidade de serviço percebida pelos usuários do transporte de passageiros, tá? Outras variáveis, né? Quer dizer, aí falando especificamente sobre o tempo total de viagem, né? Esse tempo total aí ele leva em conta o tempo de acesso a esse transporte, o tempo de espera, o tempo no interior do veículo, a caminhada até o destino, a transferência entre modos de transporte, tudo isso, né, são parcelas do tempo de viagem que também, claro, determina, né, contribui para você ter um nível de serviço melhor ou pior, né? Amenidades nos veículos e estações, né? Quer dizer, você está dentro de uma estação que tem um calor excessivo, né? De repente você está num lugar, né, em que o frio é intenso, né? Os pontos de parada podem ser melhor preparados, né? Ou se tem muito sol pegando dentro do ponto de ônibus, daí nós estamos falando só de ponto de ônibus, né? Mas tem também os próprios veículos, né? Se tem alguma coisa que ameniza, deixa a viagem um pouco mais confortável, né? A questão da fluidez, essa fluidez aí está muito relacionada à velocidade, né? Claro, a velocidade está relacionada ao tempo de viagem, essa fluidez diz respeito ao número de paradas que você tem ao longo de um trajeto, né? Quanto maior o número de paradas, por exemplo, né, menor também é a fluidez, né? A questão de segurança, claro, também acaba sendo um fator importante, né? Sendo que a gente tem que sempre pensar, né? Não diria separar, mas refletir o que ele quer dizer com segurança. Se é segurança pública ou a segurança dentro do transporte, né? Do transporte, do ônibus ser seguro, né? Ou seja, não ocasionar um acidente, coisa do tipo, tá? Então, isso tudo, né, juntamente ao que a gente discutiu no slide anterior, claro, determina, né, o nível de serviço percebido, a qualidade de serviço percebida, né, pelo usuário. Tá? No que diz respeito ao transporte de carga, veja que nós temos algumas coisas que são similares, né, ao transporte de passageiros. Né? Então, a confiabilidade desse transporte de carga,
E hoje em dia a gente está muito mais ligado, né, ao transporte de carga, no sentido pela quantidade de produtos, né, bens, até mesmo serviços que nós adquirimos, por exemplo, via internet, né? A frequência, né? O tempo, o volume de armazenagem, né? De estoque, preservabilidade, perdas e roubos, quer dizer, todos esses elementos, né? Alguns termos que são mais comuns para nós, né? Como é o caso da confiabilidade e frequência, outros, né? Que diz respeito à armazenagem e estoque, né? Não é nada muito complicado, mas diz respeito a como que esse produto fica, né? Chega em alguns pontos de transferência, né, de linha de transporte, né, ou simplesmente quando chega aí no armazém final antes de chegar ao último trajeto para chegar ao seu destino. Então tudo isso, claro, também diz respeito aí a como que esse transporte de carga, né, qual tipo de serviço, qual tipo de qualidade que a gente tem para esse transporte de carga. Tá? Veja que nós estamos relembrando, né? Nós estamos refletindo sobre isso para que a gente possa, então, saber que tipo de oferta a gente vai passar para o usuário. Né? Usuário tanto de transporte de carga quanto para transporte de passageiros, claro. Né? E aí sim, a gente acaba entrando aí no assunto, né, de equilíbrio entre as curvas, equilíbrio entre oferta e demanda, né? Claro, sempre pensando nas curvas de oferta e demanda da forma como a gente definiu anteriormente, né? A demanda aí que é essa curva azul, ela é crescente à medida que a quantidade produzida aumenta, o preço também aumenta, ou vice-versa, e a quantidade no sentido inverso, né? Quando o preço do produto diminui, a demanda tende a aumentar, né? Então, esse equilíbrio entre oferta e demanda, né, é obtido quando os produtores estão dispostos a oferecer o volume de bens e serviços e os consumidores estão dispostos a adquirir por um certo preço. Então, claro, ninguém vai por exemplo, produzir algo que não está dentro desse equilíbrio. Porque se você produz mais do que tem gente sendo demandado, você vai ter volume excedido, né, de produtos. Você vai ter que guardar, vai ter que armazenar e vice-versa. Né? Então, obviamente, quando se trata de mercado, isso, o transporte, o serviço de transporte também está embutido nisso daí, a gente procura, então, buscar sempre esse equilíbrio entre oferta e demanda. Né? Então, vamos discutir algumas coisas. Né? A aula de hoje é um pouco mais curta, mas a gente tem algumas coisas para se discutir. Vamos lá. Então veja que nós temos aí um equilíbrio, né, de modo que a gente tem uma determinada quantidade para um determinado preço, tá, do produto. Temos aqui alguns exemplos na aula de hoje, esse é o primeiro. Né? Veja que a gente tem aqui, vamos ler, né? Considera a ligação entre duas cidades, cuja demanda horária, né, por automóveis, né, é dado por essa função aí. Ó. Então, D alto, que é a demanda horária de automóveis, é 8,18 vezes 10 a menos 9, vezes 1H1 elevado a 0,8, vezes 1E2 elevado a 1, 1R1 elevado a 1,5, 1PA elevado a menos 0,9 e 1TA elevado a menos 0,7. Que variáveis são essas? Está escrito aqui embaixo. Ó. Então, D alto é o volume de automóvel na hora de pico, entre a cidade 1 para a cidade 2, né, horário, não é isso? O H1 é a população da cidade 1, de 160 mil habitantes. O E2 é o número de empregos na cidade 2. Né? Então veja que essa relação ela é positiva, né? Ou seja, quanto maior esse emprego na outra cidade, maior a demanda. Né? Então você precisa sempre dar uma olhada, né, nesses expoentes aí para saber se faz sentido, né? Se é uma relação de quando um aumenta, o outro aumenta, ou quando um aumenta, o outro baixa. Né? O E2, então, o número de empregos, como eu falei, o PA, custo da viagem por automóvel, dado em valores, em reais, podemos dizer assim. O R1 é a renda per capita da cidade 1, e aí está escrito em dólares. Né? O TA, tempo de viagem por automóvel, custo monetário pelo usuário, é dado por uma função do volume V. Né? Então, esse PA, que é o custo de viagem por automóvel, dado por PA igual a 130
mais 0,000006 vezes o volume ao quadrado, né? Volume de automóveis. O tempo de viagem, né, percebido pelo usuário em minutos, então dado por essa função que está embaixo. Então, T, né, que é o tempo de viagem, igual a 30 vezes 1 mais 0,15 vezes o volume sobre 2.000 elevado à quarta potência. Essa curva de tempo de viagem, né, em função do volume, a gente chama de curva de custo, né, ou curva BPR, né, nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Essa curva ela pode ser calibrada, né, cada parâmetro desse, cada constante dessa, como o 30, o 0,15, o 2.000 e esse expoente 4, ele representa uma determinada condição e, dependendo do lugar, ela pode ter outras variáveis explicativas, né? Esse 2.000, por exemplo, representa a capacidade do sistema, né? Então vamos lá, né? Então vejam que essa demanda de automóveis ela é função de 1, 2, 3, 4, 5 variáveis, sendo que o PA é função do volume e o tempo, né, é função também do volume, né? Então vamos ver como é que a gente vai traçar essa curva de demanda, né? Veja que a gente também tem outras coisas a saber na sequência. Vamos lá. Custo ao usuário. Custo ao usuário é função da variável PA, que a gente viu no slide anterior, e a variável TA também, que a gente viu na variável anterior. Veja que ele leva em consideração que a constante 2 representa o valor de 1 minuto gasto na viagem, né? Então, o exemplo, ele pede para que nós obtenhamos aí as curvas de demanda e de oferta. Eu sugiro fortemente que vocês procurem fazer isso, esse exercício à mão, né? Embora a solução venha logo na sequência. Mas acho que é muito salutar se vocês tentassem resolver esse exercício aí na mão, ou pode até usar um Excel, não tem problema nenhum, né? Na hora que a gente está estudando, todas as ferramentas disponíveis são válidas. Então, vamos à solução. Então, veja que eu tentei solucionar a questão da seguinte maneira. Na primeira coluna, eu criei uma variável chamada volume, e eu variei o valor aí do volume de 500 em 500, começando por 0 veículos por hora, passando por 500, e fui até 3.000, né? E ó, eu fui até 3.000, porque eu achei que já seria um volume bem alto, mas eventualmente poderia até ser mais, né? Quando a gente traçar a curva, a gente entende se precisaria ser mais ou não, né? O custo monetário, o tempo de viagem e o custo ao usuário e a demanda, se vocês perceberem bem, né, todas elas são funções. A demanda é a primeira função que eu coloquei lá para vocês, né, que ela é função de 5 outras variáveis. Aí tem o custo ao usuário, né, o custo monetário e o tempo de viagem nessa ordem, né, foi apresentado nos slides anteriores. Então, veja que a partir daquelas formulações eu fui obtendo os valores para cada nível de demanda, né? Os volumes aqui apresentados e a demanda eu fiz exatamente a mesma coisa. Então, primeiro a gente faz isso numa tabela, como está mostrando aí, mas o mais interessante é que a gente possa pegar esses valores e possa plotar, né, isso num gráfico, né? Vamos ver então como é que ficou o gráfico, né, de custo aí versus a de demanda, né? Vamos lá. Tá? Então veja que nós temos aqui então, né, um valor, né, quer dizer, duas curvas, né? A curva azul, a curva de custo ao usuário, enquanto a vermelha é a curva de demanda, né? O problema não solicita que a gente fale do equilíbrio, mas é bom que a gente perceber, né, que existe uma demanda específica aí de 2.000 alguma coisa veículos por hora, né, que se equilibra aí, né, junto com a curva de custo, para que a gente possa saber, então, qual seria o custo ideal para esse sistema, né, frente a uma determinada demanda aí que está dada um pouquinho acima de 2.000, né? Então, assim, a gente já andou discutindo que a curva de custo ela tem bastante relação com a curva de oferta, né? Podemos dizer assim, tá? E, portanto, a gente já tem aí um primeiro equilíbrio entre a custo
e demanda, né, entre oferta e demanda, né, embora a gente também apresente aí na sequência alguns outros exemplos. Né? Vamos em frente. Temos um outro exemplo, né, que esse exemplo ele fala o seguinte: é um preço de uma passagem aérea, né, de uma dada rota, dado por P, que é o preço, claro, igual a 200, mais 0,02N. Né? E a função de demanda é dada por N igual a 5.000 menos 20P. Né? Pergunta que se faz: qual o número de viagens, né, em termos que se espera, né, do equilíbrio entre essas duas curvas, a de oferta e a de demanda, né, a primeira de oferta e a outra a de demanda. Né? Então vamos aqui ao exemplo, né, a plotagem desse exemplo. De novo, eu recomendo que vocês tentem fazer esse exemplo aí, até para poder dar um pouco mais de suporte e subsídio aí, né, para a solução da lista de exercícios, tá? Então é isso. Veja que nós temos aí, então, um equilíbrio. Né? A primeira, a função de oferta é essa curva azul, e a segunda, a curva de demanda é a curva vermelha. Né? E vocês conseguem perceber que há um equilíbrio. Né? Esse N é o número de viagens, né? É o preço da passagem, o P, a variável P, e aí a gente tem aqui um equilíbrio um pouquinho antes de 1.000 viagens. Tá? Certo? Dá 714 exatamente, né, a 714 viagens a R$ 214,28, né, centavos aí de equilíbrio. Tá? Veja que nesse caso aí, né, essa precisão toda a gente obtém porque a gente não foi uma análise visual. Né? Então a gente pegou as curvas aí e obviamente a gente consegue chegar nesse equilíbrio sem problema nenhum. É um ponto em comum, claro, entre as duas curvas e é fácil de encontrar esse número, tá? Outro exemplo, tá aí, ó, tempo de viagem não havia, tá? Veja que nós estamos falando de tempo de viagem não havia. Outra é um exemplo para uma rota, né, de transporte aéreo, que a gente tem um tempo de viagem não havia entre dois pontos. Então, o tempo de viagem T é igual a 15 mais 0,02V, que é o número de viagens, né? Isso é a curva de oferta, enquanto a gente tem uma curva de demanda que é dada por V igual a 4.000 menos 120 vezes o T, que é o tempo de viagem. Né? De novo, um exemplo muito similar ao que a gente viu no slide anterior, a gente tem que plotar as duas curvas, né? E é o que a gente vai ver aqui agora, olha só. Tá? Então a gente tem aí, né, as duas curvas traçadas, a primeira de oferta de azul e a em vermelha a gente tem a curva de demanda. Tá? O equilíbrio aí, então, sendo bem preciso, 647 viagens a 27,94 minutos. Tá? Então tá claro aí como é que a gente procura então esse equilíbrio entre as duas curvas de oferta e de demanda. Tá? Quando a gente conversa sobre o equilíbrio entre oferta e demanda, surge um outro conceito, que é o conceito de excedente do consumidor. Né? Então vamos à definição de excedente do consumidor. É a diferença entre o que os consumidores estariam dispostos, veja que está em negrito, tá? É a diferença entre o que os consumidores estariam dispostos a pagar pelo serviço e o valor pago. Tá? Então veja só, a gente tem que entender que ao se definir o preço por um determinado serviço, nesse caso de transporte, que é o que a gente vai sempre discutir, sempre tem alguma parte da demanda que não, né, consome aquele serviço porque aquilo está acima do que ele pode pagar. Né? Ou o sentido inverso também é verdade. Né? Então vamos lá, excedente consumidor, diferença entre o que os consumidores estariam dispostos a pagar pelo serviço e o valor pago. Né? Então veja só o que nós temos na sequência aqui. Tá? Então veja só, então nós temos aqui, né, algumas definições, tá? Até chegar ao excedente do consumidor. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é esse conceito aqui de benefício total. Benefício total é dado por essa área em azul aí, ó, né? Dada pelos pontos, aí, encontro entre os pontos A, B, Q e O. Então essa área aí a gente costuma chamar de benefício total, tá?
Esse retângulo aí a gente chama de valor de mercado, né? A gente tem um valor de mercado, né, que é dado por essa área verde. E aí, então, a diferença entre o que a gente chama de benefício total e o valor de mercado, a gente chama então de excedente do consumidor, que é, né, o que é demonstrado aí por esse triângulo vermelho, né? Vamos entender então um pouco mais sobre excedente do consumidor. Olha só. Veja que a figura é muito clara, né? Ela diz o seguinte, ó, excedente do consumidor, né, voltando aí à definição, é a diferença entre o que os consumidores estariam dispostos a pagar e o valor pago. Então veja que o valor pago, né, acaba sendo esse ponto C, né? Esse ponto C que nós temos aí na figura, tá? E para uma determinada quantidade que, mas existe uma certa demanda, alguma parte da demanda, né, que está denotada aí por essa hipotenusa, né, do triângulo vermelho, estaria disposto a pagar, né, um valor mais alto, tá certo? Então isso acaba sendo um excedente do consumidor. Existe uma pequena porcentagem, né, uma pequena parcela dos consumidores que estavam dispostos a pagar e não pagou, né? Então assim, o sistema deixou de ganhar aquele dinheiro, né? Claro, ganhou o dinheiro de outras pessoas, né? Mas aquele dinheiro que aquele usuário tinha, digamos assim, esperava gastar, acabou não gasto, isso vai para outra área da economia, né? Então esse é o conceito de excedente do consumidor. Tá claro? É a diferença entre o benefício total, então é só para a gente entender em termos de área, né, com relação ao valor do mercado, que é aquela área verde, né, portanto a gente tem aí sim excedente do consumidor. Espero que tenha ficado claro, tá? E aí nós temos um outro conceito, né, o conceito então de demanda latente, ou também conhecido como demanda reprimida. Tá? Veja que é o contrário do excedente do consumidor, digamos assim, né? Então, vamos à definição de demanda latente, ou demanda reprimida, um conceito bastante falado em planejamento de transportes, né? Vocês devem escutar esse termo mais para frente um pouquinho, né? É mesmo a disciplina que vem na sequência de planejamento de transportes. Então, demanda latente ou demanda reprimida é o número de usuários dispostos a viajar se o preço for menor, tá? Então, veja só, é a outra parte aqui, né, dessa curva vermelha, a curva vai mais para baixo, né? Então, nós temos uma parte da demanda, e aí está denotado pela curva de demanda, que não, aí sim, não vai viajar, porque o preço está, esse preço C, que está no equilíbrio, está acima, né, do que ele pode pagar. Então, essa área triangular, a gente costuma, né, dizer, então, que é a demanda latente, tá? Tá? Agora sim, espero que tenha ficado claro para todos. Tá certo? Não havendo alguma dúvida, claro, entre em contato, tá? Então, de posse aí do conceito de excedente do consumidor, vem um outro conceito derivado dele, né, que é o conceito de variação do excedente do consumidor, né? Então, veja só, então nós temos aqui uma curva de demanda, né, que vai ser um indicador daquela utilidade, vocês devem lembrar disso também, né, do conceito de utilidade, do serviço de transporte em função do preço, né? Então tá aí, né? Então nós temos aí a curva vermelha, tá? A curva de demanda, né? Que lembra a curva de utilidade, é um indicador da curva de utilidade, né? E quando a gente falou de utilidade, vocês devem lembrar que existia o conceito, né? Acho que a gente até falou de axioma, né? O axioma da maximização da utilidade, né, econômica do consumidor. E nesse caso aqui, né, nessa comparação entre curva de utilidade e curva de demanda, nós estamos então dizendo que a maximização do excedente do consumidor ele vai ser igual à maximização da utilidade do consumidor, tá? Certo? Então vamos lá. Então o melhoramento no sistema de transporte, como está escrito aí, ó, ele pode ser medido pela variação do excedente do consumidor, tá? Vamos ver como isso acontece em termos de gráfico, olha só. Então a gente tem aí, né, vocês estão vendo aí na figura do lado, que houve uma alteração, né, no sistema, na curva de oferta. Então é esse melhoramento que ele está dizendo, né? Então se houve esse melhoramento no sistema de transporte, então a gente tem um deslocamento de alguma forma, então tem uma mudança mais drástica nesse sistema de transporte, de modo que a nossa curva de oferta passa a ser outra, passa a ser uma curva S2, né? Então a gente tinha um excedente do consumidor antes,
né? Que era aquele triângulo lá, a parte de cima do triângulo, né? Você deve lembrar disso. E a gente passa a ter outro excedente do consumidor, né? E por isso a gente tem essa variação do excedente do consumidor que é dada pela área que eu vou mostrar aqui agora, olha só. Dada por essa área amarela que apareceu aí, tá? Então, então de novo, essa variação do excedente do consumidor indica, então, um melhoramento no sistema de transportes, né? E aí, claro, melhoramento, né, que obviamente indica, então, veja só, com isso, né, um outro equilíbrio, um equilíbrio que antes era P1, Q1, passa a ser um equilíbrio P2, Q2, que para o usuário é ótimo. Por quê? Porque a gente tem aí um preço P2 que era menor do que P1 e a quantidade, né, de pessoas ou de carga sendo transportada maior do que a Q1. Né? Então, isso foi bom para o sistema de transporte, foi bom para todo mundo. Né? Então, esse melhoramento ele, então, é dimensionado por esse excedente do consumidor, que é dado pela essa formulação aí. O ΔE, que é a variação do excedente do consumidor, é dado pela diferença entre P1 e P2, vezes a soma de Q1 mais Q2, dividido por 2. Né? É claro, essa curva vermelha aqui ela é uma curva, não é uma reta, mas se a gente pensar esse pedaço aí, né, entre esses dois equilíbrios aí que nós temos, né, P1, Q1, P2, Q2, e assumir que esse pedaço de curva é uma reta, né, e através dessas variáveis vocês tentarem achar que área é essa amarela, tentarem provar aí, né, eu deixo como exercício para vocês, tentarem provar essa área amarela em função das variáveis P1, P2, Q1, Q2, facilmente vocês vão chegar, né, a essa variação do excedente do consumidor que está mostrado aqui no final do slide, tá? Não é difícil não, eu sugiro que vocês tentem fazer, tá bom? Então nós temos aqui um exemplo, né, de aplicação daquela fórmula, que é o seguinte, uma situação atual, né, que lembra aquele P1 e aquele Q1 do slide anterior, não é isso? Uma frota de 100 ônibus de 40 assentos, com uma passagem a R$ 1, né, e um fator de carregamento de 0,90, ou seja, 90% do ônibus está lotado. Né? A lotação é de 90% de cada ônibus, não é isso? E uma situação futura, né, de modo que você aumenta a frota de ônibus para 120, continua sendo ônibus de 40 assentos, uma passagem a 90 centavos e um fator de carregamento de 95 centavos. Então a pergunta é, a empresa perderá dinheiro? Né? Essa é a pergunta, mas isso é uma pergunta que a gente só pode responder depois que a gente pensar no conceito de variação do excedente do consumidor. Acho que isso é importante, né? Não somente falar de receita, de lucro e tal, né? Mas discutir qual seria então a variação do excedente do consumidor. Então vamos lá. Temos a situação atual, né? Que a gente tem que calcular a demanda, a quantidade de passageiros por hora. A gente pega 100 ônibus, multiplica por 40 assentos por ônibus, né, vezes o fator de carregamento de 0,90, então a gente tem 3.600 passageiros por hora. Esses 3.600, cada passageiro paga R$ 1, né, vamos pensar em termos do tipo de moeda aí não, tá? Só um exemplo. Né? Então a gente tem aí um gasto de R$ 3.600, tá? E a situação futura a gente faz a mesma coisa, pega 120 ônibus, multiplica por 40 assentos por ônibus, vezes um fator de carregamento de 0,95, dá 4.560 passageiros por hora. Né? Então a gente tem aí, cada um gastou 90 centavos, né, desses passageiros, então a gente tem uma receita aí de 4.104. Né? Então assim, qual seria então o excedente do consumidor? Né? A variação do excedente do consumidor, melhor dizendo. Né? Então a gente só faz aplicar a forma que a gente viu no anterior, e a gente viu que a variação do excedente do consumidor passou a ser R$ 408, né? Ou seja, né, então os usuários, né, economizaram, digamos assim, R$ 408. Esse aqui é o conceito então, certo? E no final das contas, é bom que se diga que a empresa, né, o que aconteceu com ela? Com relação ao slide anterior, vimos que a empresa ela ganhou dinheiro. Né? Vamos lá. Outro exemplo aí, ó, tá? Ainda pensando na variação do excedente do consumidor. O exemplo diz o seguinte: Bob,
né, dispõe-se a pagar até R$ 10 para visitar a sua mãe uma vez por mês. Digamos que ele mora em outra cidade, né? Digamos assim. Ele também está disposto, nesse caso, a pagar até R$ 8 para visitar a segunda vez. E até R$ 6 para visitar 3 vezes ao mês. Tá? A pergunta é, se a passagem for R$ 7, são 3 perguntas. Primeira delas, se a passagem for R$ 7, qual o excedente do consumidor de Bob? A outra pergunta é, a oferta de 3 passagens por R$ 19, o Bob aceitaria? E a terceira pergunta é, qual o máximo que Bob pagaria por uma oferta de 3 passagens sendo compradas todas ao mesmo tempo, num conjunto, em combo, né? No combo, considerando que a passagem é de R$ 7. Tá? Então vamos responder aí a cada uma dessas perguntas. Vamos lá. Então veja só, a primeira coisa que a gente tem que saber, para responder o item A, se a passagem for R$ 7, qual seria o excedente do consumidor de Bob? Né? O excedente do consumidor de Bob seria R$ 4. Né? Então veja só, o Bob esperava viajar pela primeira vez pagando R$ 10. Então nesse caso, o primeiro excedente, ele pagou 7. Então veja que o excedente do consumidor do Bob foi de R$ 3. Ele esperava pagar 10 e acabou pagando 7. Né? Então ele economizou 3, digamos assim. Né? Ele vai usar esses R$ 3 para outra coisa. Né? Na viagem 2, né, ele esperava, assim, ele dizia assim, bom, para poder viajar uma segunda vez eu só consigo pagar, eu só posso pagar, eu só quero pagar R$ 8. Só que a passagem é de 7. Né? E, portanto, de novo, ele tem um excedente do consumidor de R$ 1. Né? Veja que somado 3 do primeiro excedente com 1 do segundo excedente, a gente tem, né, um excedente de R$ 4. Né? E ele nem viaja a terceira vez, ele nem cogita, né? Porque ele só viajaria se custasse R$ 6 a terceira viagem, tá certo? Então é isso que a gente tem que ter consciência. E esses conceitos, assim, de quanto que ele pagaria, é aquele conceito de utilidade que a gente viu lá no início das aulas, né? Que à medida que o cara, o usuário, né, ele adquire mais bens ou produtos, né, o nível de utilidade dele cai, e por isso ele está menos disposto a pagar, né, por mais dinheiro, tá? Pagar mais dinheiro, né, gastar mais dinheiro, né? E com relação à segunda pergunta, a oferta de 3 passagens por R$ 19, o Bob aceita? Né? Então veja só, 3 passagens por R$ 19, o Bob aceita a oferta sim. Né? Veja o seguinte, né? O excedente do consumidor, né, é dado pelo quê? Você tem aqui R$ 10 que ele se dizia disposto a pagar pela primeira viagem, R$ 8 mais R$ 6 pela terceira viagem. Portanto, 10 mais 8 mais 6, R$ 24 era o que ele estaria disposto a pagar para viajar 3 vezes. Né? Como é R$ 19 que ele vai pagar, o excedente então fica R$ 5, portanto é melhor comprar o pacote de 3 viagens, né, do que comprar as passagens separadas. E isso é uma coisa que a gente pensa o tempo todo em fazer, não é isso? Quem nunca comprou uma quantidade, né? Isso vale para tudo, tem vários, pasta de dente. Né? Não sei se vocês fazem compras aí, né? Vão fazer as compras de vocês aí do mês, da semana, né? Mas quando está faltando pasta de dente, se você puder pagar, claro, né? Você acaba comprando um pacote de 3 aí, mesmo você não vai usar as 3 de uma vez, mas vale a pena você comprar o pacote de 3 do que comprar, né? Depois o outro, depois o outro, né? Então isso é bem comum, né? E no caso da terceira pergunta, qual o máximo que Bob pagaria, né, por uma oferta de 3 passagens em conjunto, considerando que a passagem é de R$ 7, né? Então a resposta está aqui, ó. Então Bob, ele pagará até R$ 20, né? Por quê? Veja só, o excedente do consumidor atual, né, que a gente observou lá no item A, é de R$ 4, não foi isso? Né? E o excedente do consumidor, né, portanto, vai ser a seguinte maneira, olha só. O que ocorre é que ele tenta manter, né, o mesmo excedente que ele tinha na condição número 1, né, que é a condição que ele
digamos assim, usa sempre, né? Que é a condição primeira lá do enunciado, né? Então ele tenta manter um excedente, né, do consumidor de 4, que é o que ele já tinha antes. Então o mínimo que ele vai aceitar é se manter com o mesmo excedente do consumidor, né? Então se ele estava disposto a pagar 24 e aí tentando manter um excedente de 4, essa diferença, portanto, está aí mostrando o cálculo embaixo, né, é de R$ 20, portanto é o máximo que ele pagaria por 3 passagens para se manter, né, com o mesmo excedente que ele tinha na condição de pagar as passagens uma a uma, né? Veja que essa questão de pagar, né, comprar os 3 tickets ao mesmo tempo, a gente chama de risco ticket, portanto tem que ser mais barato mesmo, porque nesse caso o consumidor ele assume um risco de, por exemplo, acontecer alguma coisa e não poder viajar nem a segunda, nem a terceira, eventualmente nem a primeira vez, né? Lógico, a probabilidade de acontecer alguma coisa acaba sendo é maior para as últimas viagens, né? Mas pode acontecer sempre. Então, é um risco ticket que a gente chama, né? De comprar os três, as três passagens ao mesmo tempo, tá? Então veja que esse exemplo aí a gente acabou analisando tudo a partir do conceito de excedente do consumidor, tá? Outra coisa interessante, né, é a política de tarifação e subsídio, né? Então nós temos aqui algumas soluções para congestionamento em regiões urbanas, né? Então assim, sempre temos como primeira alternativa não fazer nada, né, que é a solução vigente, né, a alternativa que está rodando, né? A gente sempre pode aumentar o número de faixas de tráfego, né, mas é importante dizer o seguinte, isso é muito importante, a gente vai falar disso mais para frente em outras situações. A experiência mostra que essas duas alternativas não trazem o efeito esperado, porque se você está pensando numa solução, obviamente alguma coisa não está funcionando bem, portanto fazer nada parece ser uma coisa que não faz muito sentido, né? A menos que você ainda não tenha encontrado a melhor solução, então nesse caso aí faz sentido você se manter com a solução atual até que você encontre uma que funcione, né? E aumentar o número de faixas de tráfego, a experiência diz que se você aumenta uma faixa de tráfego numa via, né, como alternativa, né, de congestionamento, você acaba tentando controlar através da oferta do que tentando controlar a demanda, né? Então, o que você tem que fazer, no caso de transporte, é sempre tentar controlar a demanda, né? Ou seja, tem como a gente pegar toda essa demanda e colocar no transporte público de massa, ou de melhor qualidade, né? Ou fomentar outros tipos de transporte, melhorar é, o funcionamento do Uber da vida, né? Do táxi, ficar mais acessível, enfim, tentar controlar a demanda. Porque se a gente tenta não mexe com a demanda e tenta só melhorar a oferta, você acaba tendo situações de aquele cara que trafegava pelo meio do bairro começa a ver, poxa, meio de mexer naquela avenida. E aquela avenida que era super congestionada, agora vamos passar a usar aquela avenida, né? E sem contar que isso acaba incentivando, claro, sempre a compra de mais automóveis, né, e tudo mais. E daqui a pouco você tem uma demanda aumentada para aquele local e daqui a pouco está tudo ruim de novo, né? Não é que não possa fazer, tá? Mas é importante o tomador de decisão ter na cabeça que a solução não passa somente por aumentar a faixa de tráfego, tá? É preciso controlar também a demanda para que a gente tenha digamos, tem cidade aí que a demanda aumenta 3% ao ano, 4% ao ano. Parece pouco, mas a oferta não consegue acompanhar a mesma coisa. Imagina, 3% das vias de Belo Horizonte, 2%, que seja 1%, né? Não pode ser aumentada a 1% ao ano, é uma taxa extremamente alta, né? Se a gente for comparar, for pensar que isso vai sendo aplicado ano a ano, é isso? Tem outras alternativas, né, como restringir o acesso a automóveis, né, às áreas centrais. Não é muito comum a gente ter isso no Brasil, né, mas isso pode, às vezes acontece muito com o transporte de carga, né, se a gente restringir o acesso ao transporte de carga em áreas centrais, né, para automóveis não é muito comum, embora em outros países seja comum, né. E com relação à realocação de recursos, né, em função da restrição de automóveis, né, a gente pode restringir os automóveis também de outra forma, né?
A gente pode restringir o transporte de carga, né, por questão de capacidade, de tamanho, e para poder restringir o acesso aos automóveis, a gente pode colocar imposto sobre o terreno suburbano, né, subsidiar o transporte coletivo para ele ficar mais acessível, né, aumentar os custos de viagem, né, incluindo pedágio e cobrança de estacionamento. Antigamente, cobrar estacionamento não existia. Por que a gente vai na área central e o estacionamento é cobrado? Porque isso acaba aumentando o custo do automóvel, né, e isso é uma forma também, primeiro, de deixar o espaço urbano um pouco mais democrático, né, e depois fazer com que, de fato, né, os usuários em algum momento, se não todos, alguns, possam refletir, né, se vale a pena ir de carro ou se vale a pena ir de outro modo, com outro modo de transporte. Sobretudo aqueles usuários que fazem as viagens pendulares, né, vai trabalhar, passa o carro, passa o dia todo parado, ocupando a via lá. Às vezes não faz muito sentido, né, o sujeito não tem filho, né, só tem aquele compromisso durante o dia, né? Não é que não possa ter o carro, mas ele pode usar o carro para outros momentos, né? Certo? Então, é essa reflexão, né, que a gente quer trazer. Outra maneira, né, que a gente vai voltar às questões de curva de oferta e demanda na sequência, né, é a tarifação via custo marginal. Você deve lembrar da aula anterior que a gente falou de curva de custo médio, curva de custo marginal, né? Então, assim, o objetivo, né, vamos falar do objetivo, é taxar o uso do automóvel de uma forma eficiente de controlar o congestionamento, né? Vamos olhar esse termo eficiente aí com um pouco de parcimônia, né, mas é uma forma, que, vamos dizer assim, uma forma que é usada, né? Taxar o uso do automóvel para controlar o congestionamento, tá? Então, vamos lá. A tarifação pelo custo marginal é uma solução para controle e redução de congestionamento. Vamos ver se a gente vai entender na sequência, tá? Aqui, ó. Então, o custo das viagens, né, nesse caso, né, é igual à curva de custo médio. Lembra que a gente falou do custo médio, né? Então, essa curva vermelha está mostrando aí, ó. Parece muito aquela curva, né, a gente fez um exercício similar agora há pouco, né? Curva de custo de tempo médio de viagem, né? Veja só, quanto maior o tempo de viagem, maior o custo, não é isso? Então é isso que a gente está associando aqui. A curva vermelha, então, é a curva de custo médio, né? Veja que a curva de demanda é essa azul, e, portanto, nós temos um equilíbrio, né? Então, nós temos um equilíbrio aí no ponto, né, BN, ou NB, melhor dizendo, né? E, portanto, essa distância OB é o custo da viagem, né? Veja que nós temos um volume de equilíbrio que é a distância ON, né? E veja que tem um certo momento aí, uma certa distância OL, que o custo, né, ele se mantém constante, ou seja, o tempo de viagem não sofre alteração. Podemos até associar ao tempo aí, né, ao custo médio, como a gente acabou de dizer. E aí, só a partir de determinado ponto, a partir do ponto L a, né, é que aí sim a curva começa a crescer. Então veja, a experiência diz que esse equilíbrio no ponto J ocorre num volume alto, um volume bastante excessivo de fato, né? Próximo da capacidade da via. Tá? Nós estamos somente, veja só, do ponto de vista teórico, né? E tudo que é teórico se prova muitas vezes, em outras vezes não é possível comprovar, né? Mas no campo teórico é assim que ocorre. Esse equilíbrio no ponto J, né? O volume é excessivo, tá? Veja o seguinte, né? Se nós traçássemos uma curva de custo marginal, aí vocês vão lembrar que curva de custo marginal, né, é aquele acréscimo da curva do custo para cada unidade produzida, ou seja, para cada volume de tráfego aumentado na via, qual seria o custo aumentado? Então, essa é a curva de custo marginal. Se nós fizéssemos essa curva marginal, né, essa curva de custo marginal, ela não é sentida, né? A gente não consegue perceber fisicamente como acontece com o custo médio, que é o custo de fato para o usuário, né? Por isso está tracejada a curva de custo marginal, porque esse equilíbrio ele é meio que artificial, né? A gente chega nesse equilíbrio de maneira artificial. Como que a gente chega nesse equilíbrio, que é o ponto F, né? De maneira artificial? A gente tem um aumento no custo, certo?
Esse aumento no custo, que está escrito aí como tarifa, que é a distância entre o G e o F, né? Esse aumento no custo aí é o que acontece com relação a pedágio, a taxa sobre combustível, ao estacionamento, né? Então esse aqui é o aumento do custo artificial, de modo que a gente tem uma redução nesse novo equilíbrio que é no ponto F, uma redução, um delta volume aí, que é a distância entre o ponto M e o ponto N, tá certo? Então veja que com isso a gente se afasta, diminui o volume, e com isso se afasta um pouco do máximo de volume que a gente pode ter na via, que a gente chama de capacidade, não é isso? Então, isso com menos volume trafegando frente à capacidade, significa que a gente tem uma qualidade de viagem um pouco melhor, um nível de serviço melhor. Tá? Então, isso é algo realmente que se faz, né? E é uma forma de enfrentar o problema, tá? Que existe. É bom que se diga que esse problema existe, é real para todos nós, né? Temos aqui uma curva de um exercício, né? E fala o seguinte, ó, o exemplo diz o seguinte: o FHWA, né, Federal Highway Administration, estabeleceu uma relação entre o tempo médio de volume, o tempo médio de viagem e o volume, que é dado aí por um trecho de 15 km, dado pela formulação T igual a 10 vezes 1 mais 0,15, que multiplica V sobre 2000 elevado à quarta potência. Isso aqui era uma fórmula muito parecida com o outro exemplo que a gente viu anteriormente, né? A gente tem para esse mesmo lugar uma função de demanda dado por D igual a 4.000 menos 100T, né, onde a demanda D é dada em veículo por hora e o tempo T é dado em minuto. Se o valor do tempo de viagem dos usuários da rodovia é 5 dólares ou dinheiro por veículo por hora, qual seria a taxa de congestionamento a ser cobrada nesse trecho? Né? Então vamos ver como é que a gente resolve esse problema. Tá? Veja só. Então a gente tem aqui ó, aquelas duas curvas, né? Veja que a curva de custo médio ela é dada no problema, que é essa vermelha. A curva de demanda também é dada no problema, que é essa azul, né? E aí vocês vão lembrar o que é custo marginal, né? A gente viu na outra aula, né? Que é a derivada, né? A variação no custo total em função da quantidade. Então, se a gente pegar das fórmulas anteriores e obter a função, né, de custo marginal, né, e com isso traçar no exemplo, aí eu sugiro para vocês, né, tentar fazer isso, vocês vão encontrar exatamente essa curva laranja que está mostrada aí no exemplo. Né? E aí a pergunta é, qual seria então a tarifa, né, o aumento no custo? E aí, nesse caso, a gente consegue ver que é essa diferença entre o equilíbrio da curva de demanda azul com a curva de custo marginal laranja, né, entre esse ponto e até encostar na curva vermelha. Portanto, vai dar aí algo um pouquinho menos do que 10 minutos, né, que é o aumento no custo, né, portanto, vai ser uns 8 minutos, né, dado em minutos, claro. E aí nós temos um custo, né, por minuto, como foi dado no problema anterior, né? E aí a gente chega então no custo adicional. Veja que o equilíbrio aí então, né, em termos de fluxo, né, de volume, vai ser alguma coisa acima, um pouquinho acima de 2.000 veículos por hora, 2.050, alguma coisa assim. Né? Só para ilustrar rapidamente, essa função que a gente viu anteriormente, né, de custo, ela é uma função que a gente chama de BPR, né? Portanto, tem duas variáveis de calibração, que é o alfa e o beta, mas existem outras curvas de custo na literatura, e eu só trouxe uma delas aí, que é a curva de Axelic, né? Que são curvas que são alternativas à mais famosa das curvas, que é a curva BPR, né? Tá certo? Então, aqui é só para ilustrar, não precisa discutir muito, não. Tá? Vamos em frente. Vamos entrar na parte final, né, da aula de hoje, para que a gente entenda como funciona o equilíbrio em ligações. Tá? Então veja que nós temos duas rodovias ligando dois pontos. Tá? Então a gente tem aí uma origem 1
um destino 3 e um ponto intermediário 2. Tá? Então, nós temos duas rodovias, dois links numa rodovia, né? Com 3 nós. Né? E que isso, que a gente, então, vai saber qual seria a curva de custo, né? Médio, digamos assim, custo ao usuário, né? Que nós teríamos para o sistema. Né? Veja que no caso do primeiro link, nós temos aqui no lado esquerdo uma curva teórica, tá certo? Então, digamos que esse custo seja tempo de viagem. Tá? É bom que a gente possa fazer essa relação. Então, nós temos um primeiro link, que é mais curto, portanto, o tempo de viagem, à medida que o volume aumenta, o tempo de viagem cresce, claro, mas ele cresce menos, é um tempo de viagem menor do que no link 2. Tá? Se nós quiséssemos saber, né, o caminho que vai do 1 ao 3, né? Primeiro é o arco 1, 2, depois o arco 2, 3, o caminho 1, 3, que a gente chama de sistema. Portanto, vai ter, né, um tempo de viagem que é o somatório do tempo de viagem no arco 1, 2 com o arco 2, 3. Tá? Então, é fácil de tentar, de posse dessas duas primeiras curvas em mãos, né? Aqui só nós estamos falando do ponto de vista teórico, olhando só para o desenho, né? Mas se a gente tivesse esse tempo de viagem em mãos de fato, bastaria somar o tempo de viagem no primeiro arco, e no segundo arco teríamos o do sistema, portanto, do arco do caminho 1, 3, tá? Então, essas aqui são as curvas então, para o sistema como um todo, tá? Que é um sistema de duas rodovias ligando dois pontos, tá? Portanto, do slide anterior, a gente tem uma função de custo aí, né, do sistema, que se nós tivéssemos, então, uma certa demanda, uma curva de demanda esperada para aquele local, para aquele sistema, a gente tem um equilíbrio, portanto, a gente sabe exatamente qual seria o custo, qual seria o tempo de viagem de equilíbrio frente ao volume E de equilíbrio. Tá? Agora vamos pensar numa outra hipótese, né? Agora nós temos uma origem e um destino, da forma como foi no anterior, mas esses links, eles não estão em série. Nós temos aí uma pequena rede, né? Portanto, a gente tem aí dois caminhos para chegar da origem 1 para o destino 2, né? Isso pelo arco A ou pelo arco B, tá? Como que isso, então, representa para nós sabermos qual seria a curva de tempo de viagem, custo, né? Qual seria a curva de custo, né? Para esse sistema, tá? Vamos lá. Digamos que para o arco A, né? Pela esquerda aí, a gente tenha, então, essa curva de custo, tá? Essa curva de, por exemplo, tempo de viagem, né? O que isso representa? Então, a gente tem aqui, né, um determinado tempo de viagem que vai aumentando à medida que o custo aumenta. Se o volume, à medida que o volume aumenta. Se o volume é bem baixo, próximo de zero, né, digamos que você está começando lá na madrugada, né? Está começando lá na madrugada. Então, você tem aí as duas vias para sair do ponto 1 para o ponto 2 disponíveis. Você vai escolher, né, como no seu automóvel, aquela via que tem menor custo, que tem menor tempo de viagem. Por isso que o sistema, ele no início, quando a madrugada está saindo, começando o dia, né, todo mundo vai por um lugar só. Né? Então, o volume, né, é todo sendo do sistema, é todo dispendido em um único arco. Não é isso? Tá? Já, então, por isso que se nós olharmos a curva que está à direita, vamos ver que o formato da curva até atingir o ponto AB é exatamente o formato que nós temos do ponto AB na primeira curva. Isso porque todos os usuários, né, aquele volume, né, OB, todo foi no primeiro arco. É isso? No arco A. Tá? A partir daí, o tempo de viagem, o custo, ele tem aumentado, e a partir daí,
né, do ponto A a B, ele se iguala, né, ao tempo de viagem do outro arco, do arco B. Não é isso? E a partir desse ponto, do ponto A a B, né, agora sim, a gente tem parte do volume indo para o arco A e parte do volume indo para o arco B. Então, se nós olharmos de novo para a curva que está à direita, esse primeiro pedaço da curva, que tem um formato exatamente igual ao formato da primeira curva, né? Então, esse primeiro pedaço aqui da curva da direita, né, é então igual ao formato da curva lá da esquerda. Já o restante do formato, né, o restante da curva que está aí à direita, né, ele é fruto, né, do tempo de viagem, certo? Dos veículos que vão pelo arco A, certo? Que está lá na primeira curva, com o custo, com o tempo de viagem dos veículos que vão pelo arco B. Tá certo? Então, esse outro pedaço, essa outra metade aqui da curva da direita, é fruto do somatório dos dois custos, do custo do arco A e do custo do arco B. E aí, de novo, só para reforçar, o primeiro pedaço é só o custo do arco A. Tá certo? Então, aí nós temos, então, né, a curva de custo, tá? A curva de custo do sistema em paralelo, não em série. Nesse caso, são um sistema em paralelo. Tá? Então, se nós temos aí uma curva de demanda, né, então a gente tem um equilíbrio, né, que está ali apontado na curva da direita. Certo? Bom, é isso em relação a equilíbrio em ligações. Para fechar, então, a nossa aula de hoje, tá, eu gostaria que vocês pegassem aí, então, essa reflexão que fizemos aí, né, de ligações entre um ponto 1 e um ponto 2, entre uma origem e um destino em série ou em paralelo, tá? E resolvessem essa questão que está aí. Então, usem o Excel, pode resolver à mão mesmo, né? Não tem problema, do jeito que vocês acharem mais conveniente. O exemplo é o seguinte: 3 arcos rodoviários designados por seus nós 1, 2, 2, 3 e 3, 4. Tá? Lembra que 1, 2, 3 e 4 são pontos, né? São os nós. E os arcos é o arco entre 1.1, 2, depois entre 2, 3 e 3, 4. Estão em série. Então, aquele primeiro exemplo que a gente deu. Então, são arcos em série. Se as respectivas relações volume e tempo de viagem têm a forma indicada pelas equações embaixo, né? Então, essas aqui as equações, ó. Veja que nós temos aí o formato da curva BPR, né? Qual é a relação volume e tempo de viagem para a distância inteira de 1 a 4? Então, nós temos aí o tempo, o custo, né, entre o ponto 1, 2, depois 2, 3 e 3, 4. Ele quer saber qual é o tempo entre o ponto 1 e o ponto 4, porque nós temos os links em série. Supondo que passa o mesmo volume em todas as ligações. Passa o mesmo volume porque está em série, né? Então, as unidades estão expressas aí abaixo, né? E ele quer saber, então, qual é, né, a curva, né? E aí tem que plotar os resultados e tudo mais. Qual é a curva, né, que determina o tempo de viagem entre o ponto 1 e 4, ou seja, qual é a curva do sistema. É isso? Então, deixo como sugestão, né? Não está difícil porque está em série. Se vocês tiverem um pouco mais de curiosidade, para até tentar fazer exercício também, sendo em paralelo. Primeiro faz os arcos em série, depois os arcos em paralelo. Tá bom? Então, com isso, a gente encerra, então, a unidade 3. Tá? A unidade 3 do conteúdo programático, né, que dá todo o subsídio aí para vocês fazerem uma lista de exercícios e estudarem, né, para a atividade avaliativa, que também é o teste. Tá? A partir daqui, então, até terminar o teste, a gente vai aguardar, né, tirar dúvidas, fazer o teste, para que a gente possa, então, soltar mais conteúdo. Tá bom? Agradeço vocês mais uma vez e até a próxima.